Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva. Hoje estamos a falar das empresas francesas em Portugal, da presença também de outras empresas, das empresas multinacionais em Portugal. São convidados desta edição Pascal Teixeira da Silva, embaixador da França em Portugal, e Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas. Senhor embaixador, este estudo que há pouco fazíamos referência, feito pela Universidade Nova em colaboração com a Embaixada da França em Portugal, aponta também alguns fatores a corrigir na realidade em Portugal. Um deles tem a ver com a burocracia, por exemplo, tem a ver também com o sistema judicial lento. Há aqui algum trabalho que as empresas francesas gostavam que fosse feito no sentido de agilizar aquilo que é os processos de resolução, nomeadamente de problemas que às vezes existem? Eu acho que aí o resultado deste estudo não foi uma grande surpresa. Foi uma confirmação do que se sabe, e eu acho que as autoridades portuguesas estão muito conscientes dos problemas e estão a trabalhar para resolver isso. Mas foi muito interessante termos uma avaliação direta dos empresários que estão praticamente confrontados com os problemas. E os problemas é o retrato das condições de atividade tem pontos fracos e pontos fortes. Os pontos fortes são as relações fáceis com os trabalhadores, com os fornecedores, com os clientes locais. Também a qualidade da mão de obra, em termos de qualificação, de disponibilidade, de relação custo-qualificação. As relações de trabalho são boas nas empresas. Também em termos de localização geoestratégica, em termos de qualidade das infraestruturas. Então, isto para dizer que Portugal tem muitos pontos positivos. E aqueles pontos positivos estão a melhorar cada vez mais. Do lado negativo, há alguns problemas que têm a ver com o Estado, com os poderes públicos. A justiça, que é o ponto negro, e há um consenso geral da parte das empresas. Mas também o comportamento da administração, das administrações, problemas de lentidão do licenciamento, problema de incoerência na aplicação das normas, problemas também com alguns reguladores, problemas ao nível local. É claro que há autarquias que estão muito conscientes da necessidade de fazer tudo para atrair os investidores estrangeiros. Eu encontrei presidentes de Câmara Municipal que fazem tudo, mas há um sentimento, e há alguns casos, em que as coisas não se passam bem. E isso deve ser a prioridade, que é o ponto fraco e o comportamento que tem a ver com os poderes públicos, com a justiça, com a administração, com o licenciamento. E isso deve ser, como disse, acho que o governo está muito consciente disto, de trabalhar, mas tem a ver com as regras, com os procedimentos, também com a cultura. A cultura que é que o Estado tem a sua competência, tem que fiscalizar, controlar, mas tem que fazer isso ao serviço da economia para facilitar a vida das empresas e também tornar o país mais atrativo ao investimento estrangeiro. Rui Leão Martinho, não é só baixando impostos que se aumenta a competitividade, há muitos fatores que muitas vezes penalizam a vida das empresas no dia-a-dia. Aliás, estas queixas, concordará comigo, são queixas também das empresas portuguesas a trabalhar em Portugal. De todos os contribuintes, até individuais. E dos contribuintes. Portanto, para o investimento estrangeiro, é importante realmente, e este esforço é verdade também que tem vindo a ser feito nos últimos anos, mas é importante que tenhamos mais rapidez para tornar os licenciamentos e todos os aspectos administrativos ou burocráticos mais leves, mais fáceis de solucionar. É importante que a Justiça, através mesmo de outros instrumentos, arbitragem, etc., passe a trabalhar mais celeramente. É importante ainda que o quadro que se oferece aos investidores estrangeiros que vêm para Portugal seja estável. Estável não é só o quadro das leis laborais, mas das leis fiscais. Quem vem investir num país quer saber que durante alguns anos, bastantes, vai ter estabilidade, vai ter sustentabilidade da situação que conhece no momento de aquisição ou de entrada no país. Portanto, estes aspectos são aqueles que nós temos que melhorar no sentido de juntarem-se a aspectos positivos que, por exemplo, neste inquérito são evidenciados e que têm a ver com os outros aspectos onde Portugal já cumpriu os seus trabalhos e hoje em dia é completamente competitivo. Sr. Embaixador, Portugal tem feito também nos últimos anos um trabalho de reformulação daquilo que é o papel da diplomacia, olhando mais
ou olhando também para a economia, para além de outras variáveis, a França é um país com fortes tradições naquilo que é olhar para o mundo do ponto de vista económico também. Que conselho é que daria no sentido de olharmos de uma forma diferente para a diplomacia e como é que sente no seu dia-a-dia, enquanto embaixador, aquilo que é uma tarefa importante, que é também a defesa dos interesses e das relações comerciais de França com outros países? Não é por acaso, eu acho que isso tem uma lição dos tempos que vivemos, que é o novo ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Laurent Fabius, fez da diplomacia económica a sua prioridade número 1. E o tema da Conferência dos Embaixadores, que em França decorre no final de agosto, em Portugal decorre há poucos dias, o tema desta conferência era a diplomacia económica. É claro que a rede diplomática deve ser o serviço das prioridades económicas dos nossos países. O papel de uma rede diplomática o que é? Deve ser manter um diálogo permanente com as empresas para saber mais sobre a realidade, sobre as expectativas. Também é ser um pouco um porta-voz ou advogado do ponto de vista das empresas junto das autoridades políticas do país. E isso que fizemos através desta conferência, deste estudo, e oferecer uma tribuna para uma troca de experiência, mas também para um diálogo com os responsáveis políticos portugueses. E o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Paulo Portas, e o presidente da AICEP participaram na conferências. E foi muito interessante para as empresas ouvirem os dois responsáveis, que têm um interesse direto no desenvolvimento da presença e do investimento estrangeiro, mas também foi interessante para as empresas ouvirem o que o ministro e o presidente da AICEP queriam dizer. Também é importante informarmos às nossas autoridades sobre os progressos que estão a ser feitos e sobre as oportunidades. Eu pessoalmente tenciono fazer isso em Paris, encontrar-me com responsáveis de empresas e explicar um pouco quais as oportunidades. Eu não sou o embaixador de Portugal em França, mas de França em Portugal, mas eu quero explicar que, do ponto de vista francês, do ponto de vista dos interesses franceses, há oportunidades em Portugal agora, e isso faz parte do nosso papel. Do ponto de vista mais macroeconómico, obviamente que o embaixador é também os olhos, ou são também os olhos de um país num outro país. O que é que os seus olhos veem e, sobretudo, o que é que os seus olhos permitem contar por estes dias aos interesses franceses? Como é que vê o trabalho que está a ser feito em Portugal nos últimos tempos, ao nível empresarial, ao nível macroeconómico também? Portugal está a atravessar um período muito difícil, mas também um período de grande transformação. Em termos de mudança do seu quadro jurídico, de abertura da economia, de liberalização. Portugal está a implementar com grande seriedade, mas isso é penoso, tem um custo social, está a implementar o programa de ajustamento, isto não só do ponto de vista orçamental, mas também do ponto de vista das reformas estruturais. E para nós é importante sabermos o que se passa e, como disse com razão, que o papel da embaixada é ser olhos e ouvidos e explicar às nossas autoridades o que se passa, mas o que se passa é importante a dois níveis. Ao nível macro, ao nível europeu, é importante que Portugal ultrapasse este período e consiga
implementar o programa de ajustamento, fazer as reformas, porque o sucesso de Portugal será um sucesso para toda a Europa, mas também do ponto de vista bilateral é importante mostrar que para as empresas francesas, Portugal é um país de novas oportunidades e que é bom que as empresas francesas aproveitem estas oportunidades, como foi o caso de alguns, e já referimos várias vezes, já alguns exemplos, eu venci o mais pesado e mais visível, mas não é o único. E isso é o nosso papel. Eu devo dizer, isso é um tempo que é difícil para o país, mas que motiva muito, que abre perspectivas. Isso é muito bom. Olhar para o futuro e não só lidar com problemas, mas abrir as perspectivas para o futuro. Rui Martinho, este era, digamos, um conjunto de competências que estavam separadas, diplomacia por um lado e o mundo empresarial por outro, em Portugal, durante muitos anos. Há aqui, obviamente, interesses comuns que, obviamente, interessam também, em termos de soberania, em termos daquilo que é a realidade do nosso país, aproveitar a diplomacia como fator também, e nós temos uma longa história. Temos uma longa história e temos também uma longa história de tentativas que não se conseguiram ser bem-sucedidas de tentarmos ter diplomacia económica, como, por exemplo, tem a França desde há muitos anos. Eu penso que temos agora realmente um embrião dessa diplomacia económica que tem trabalhado da melhor maneira e tem feito uma grande atividade não só pela Europa, mas pelo mundo, como já vimos, descobrindo novos destinos, descobrindo países que nunca tinham trabalhado com Portugal, que nunca tinham importado nada de Portugal, que não pensavam sequer aqui em Portugal como um local de investimento e, portanto, agora isto é um tempo. E esse tempo vai ser, portanto, aquilo que vamos ver nos próximos tempos e nos próximos anos, não só relativamente às privatizações, mas a novos investimentos que possam demandar Portugal em virtude dessa diplomacia económica feita entre o Governo, a AICEP e, ao fim e ao cabo, também as associações e câmaras de comércio, que também é muito importante. Por outro lado, para que isto seja incentivado, eu também acho que o trabalho que se está a fazer e que vai com certeza ter cada vez mais velocidade, que é de diminuir as dificuldades que são apontadas no tal trabalho da Universidade Nova, penso que isso também irá ajudar e a prazo, eu diria, curto, médio, teremos tomadas essas medidas no sentido de as eliminar, teremos resultados mais positivos do que temos tido até hoje. O embaixador Pascal Teixeira da Silva falava daquilo que é uma fase dolorosa que a economia está a atravessar, mas que atingir um novo patamar. Parece-lhe que, de facto, se começam a sentir alguns efeitos, ainda que tenos, nesse processo de mudança da economia portuguesa? Eu acho que sim. Acho que isto é tudo lento e, portanto, tem que se ter uma ideia de que se vai fazendo por etapas e as coisas só ao fim de um período mais longo é que se podem avaliar. E, portanto, temos que ter, digamos que, alguma calma, mas sempre trabalhando muito. Trabalhando na frente interna e trabalhando externamente, quando estamos a falar de atrair investimento estrangeiro. Eu penso que já fizemos um bom trabalho nestes últimos tempos. Penso que é possível fazer ainda melhor, mas precisamos também de não romper a coesão social, ter muita atenção a que o consenso seja mantido entre forças políticas, entre forças ativas da sociedade, para que efetivamente ao longo destes próximos 2 anos consigamos chegar aos resultados que queremos, eliminando barreiras, eliminando pontos negativos e entrando numa fase de uma sociedade mais moderna e mais adequada àquilo que é o desenvolvimento global da sociedade e da economia. Sr. Embaixador, não estando em Paris, estando em Lisboa, ou estando em Portugal, como é que os seus olhos veem o desenrolar deste ano 2013 na Europa? 2013 será mais um ano difícil, mas eu não quero falar de pessimismo, otimismo. Temos que ser realistas. E a realidade é que no plano europeu já fizemos muito para pôr a casa em ordem. Isto quer dizer temos que trabalhar para complementar a construção da União Económica e Monetária, que era boa para tempos fáceis, mas que tinha defeitos para tempos difíceis. E são tempos difíceis desde que a crise rebentou nos Estados Unidos e contaminou a Europa.
e tivemos que fazer uma reconstrução do navio no meio da tempestade. Muito já foi feito. É verdade que o processo é lento e complicado, mas se olharmos para o processo de decisão nos Estados Unidos, que é um só país, somos 27 democracias, é complicado. Mas fizemos muitos. Um pilar orçamental completo é o Tratado sobre a Coordenação, a Governação e a orçamental entrou em vigor este 1º de janeiro. O pilar da União Bancária já foi feito um mecanismo de supervisão único, mas faltam ainda um mecanismo de resolução das crises bancárias e uma possibilidade de recapitalização direta dos bancos. Isso é muito importante, em especial para países como Portugal, que sofre de uma desigualdade, de uma assimetria em termos de acesso aos mercados financeiros, de uma maneira normal. Temos o pilar da União Económica no sentido de fazer tudo para que não haja no futuro divergências das economias, e já vimos os problemas que as divergências das competitividades criam para uma zona monetária como a zona euro. E já muito foi feito, mas temos que ir mais longe na coordenação das políticas económicas e também no papel que alguns países que têm margens de manobras têm que desempenhar em prol dos países com dificuldades. Temos também a questão da legitimação democrática, que é preciso dar mais legitimidade democrática à União Económica e Monetária, que está a ser ainda mais integrada, mas não esqueçamos também a dimensão fiscal, porque não é sustentável termos grandes divergências fiscais dentro da União Europeia. Isso prejudica não só os trabalhadores, mas também os Estados. Esta diferença, eu não falo das taxas, do nível das taxas, mas da base tributária. Quando uma empresa faz um negócio num país, tem que pagar os impostos neste país, e que não é aceitável que haja uma transferência dos lucros para os países mais... Se um país X quiser ter uma taxa de IRC baixa, ainda bem, mas só para o negócio feito dentro deste país. Mas uma transferência, isso prejudica o Estado e, através do Estado, os cidadãos, porque o Estado tem menos recursos para cuidar dos serviços públicos. Também a dimensão social, porque não pode haver uma concorrência social. Já sofremos muito na Europa da concorrência e numa espécie de dumping social feito da parte dos países emergentes, mas pelo menos que não haja uma concorrência social que sempre para o nível mais baixo dentro da Europa. E por isso que temos que avançar. É preciso aproximar mais a Europa. Sim. É preciso federar mais a Europa. Sim, mas muito foi feito nos últimos 2 anos. Eu repito, o processo é complicado porque somos 27 democracias com os seus constrangimentos de política interna, jurídicos também. E a história da construção europeia é uma história de compromissos. Não é possível sempre alcançar o ideal. O ideal, do ponto de vista de cada país, é um compromisso. Mas, sobretudo o ideal no tempo ideal. Sim, mas a conjuntura é difícil porque há um efeito um pouco recessivo com a combinação de programas de disciplinas orçamentais, e isso vai ser o grande desafio, que é encontrar um bom equilíbrio entre o saneamento das finanças públicas, que é necessário, para termos mais margens de manobra, porque quanto mais dívida e déficit houver, menos margem de manobra haverá para os Estados. É por isso que a disciplina, como dizemos em francês, o sério orçamental é imprescindível, mas sem prejudicar a criação da riqueza.
o crescimento. E por isso que a grande questão-chave de 2013 é encontrar um bom equilíbrio entre as duas vertentes. Rui Leão Martins, temos 30 segundos para falar desta questão europeia. Se quiser acrescentar. Não, eu estou de acordo e sabe que já falámos aqui várias vezes no aprofundamento que é preciso fazer. O Rui Pedro utilizou a palavra federar, que normalmente é uma palavra que assusta um pouco muitos analistas e muitos estudiosos do mercado comum, mas de qualquer maneira eu penso que é preciso aprofundar nestes aspectos de que falou o Sr. Embaixador e politicamente depois no final, em tudo o que diz respeito a aspectos políticos, que serão, digamos que, a capa envolvente de todas estas uniões fiscais, bancárias, orçamentais, etc. A argamassa final que junta as peças. Terminamos sempre esta Comissão Executiva das segundas-feiras com uma sugestão de livro. O livro desta semana não acabou de sair, mas é particularmente importante por estes dias. Chama-se Team Nurse, Crise Qual Crise? Ou Quais Crises? É do Marco Cardoso, do Fernando Parsautan, também do Bruno Valverde Cota e de Luís Quaresma. Há alguns pontos importantes, nomeadamente incentivos fiscais e também a obtenção de financiamento, algo que é extraordinariamente importante. Rui Leão Martins, um tema muito importante por estes dias. Vamos ficar por aqui nesta Comissão Executiva. Deixem-me desejar-lhes um bom ano, uma vez que estamos a começar este ano de 2013. Sr. Embaixador, foi um prazer recebê-lo na Comissão Executiva. Rui Leão Martins, voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias. Fica por aqui a Comissão Executiva, que regressa amanhã. Aproveite este dia.